Na presente ação, peço ao magistrado que profira a decisão de absolvição em favor dos réus Daniel e Suzane, visto que não foi demonstrado prova suficiente para gerar um juízo de certeza. Então, com fundamento no artigo 386, inciso 7 do Código de Processo Penal, peço que absolva o réu por conta de não gerar um juízo de certeza acerca da situação, onde, apesar de ter encontrado-se a materialidade do delito, não foi provado de forma cabal a autoria de Suzane e de Daniel, visto que a perícia não encontrou nem os bastões que referente ao delito dos seus referidos pais. Peço ao magistrado que não leve em consideração meros indícios de autoria para que possa proferir uma decisão de condenação, visto que o conjunto probatório não foi suficiente para produzir um juízo de certeza acerca da autoria deste delito, visto que, nesta fase processual, é uma fase que o magistrado deve proferir uma condenação com base em provas suficientes para condenar alguém. Devemos observar também o Instituto da Prescrição. E se formos levarmos em consideração o artigo 121, parágrafo 2º, homicídio qualificado, e levando em consideração o artigo 109, inciso 1º, que diz respeito à prescrição de crimes que tem a pena abstrata igual ou superior a 12 anos, este crime só prescreveria em 2022, que é uma prescrição correspondente a 20 anos. Porém, na seguinte situação, ao tempo do fato, Suzane tinha menos de 21 anos. Então, observando o artigo 115 do Código Penal, diz que o prazo prescricional corre pela metade quando o agente for menor de 21 e maior que 70. Nesse sentido, o prazo prescricional desta ação é até 2012. Peço ao magistrado que, caso não entenda pela absolvição dos acusados, que opte por remeter o processo ao tribunal de júri, visto que este é o competente para julgar os crimes dolosos contra a vida. E nessa seguinte situação, não deve observar o tipo legal de homicídio qualificado, visto que, caso os agentes quisessem mesmo tirar a vida de seus pais, tinham optado por meios mais silenciosos e eficazes. E nessa situação, deve o magistrado levar em consideração o tipo penal do lesão corporal seguida de morte. Peço ao magistrado que, caso entenda proferir sentença condenatória, observe que não deve ser punidos os agentes pelo crime de homicídio qualificado, onde a intenção deles não era essa, e sim pelo crime de lesão corporal seguida de morte, visto que na situação a morte veio em decorrência de uma infelicidade e uma não previsão dos agentes. Nessa situação não era esse o intuito delitivo deles. Cabe demonstrar também um laudo pericial que prevê que as vítimas morreram em decorrência de um traumatismo craniano. E nessa situação, quando alguém sofre traumatismo craniano, automaticamente o corpo tenta puxar o ar, o que foi alegado pela acusação que teve uma tentativa de asfixia. Nesse sentido, percebe-se que na situação o intuito dos agentes era uma mera lesão corporal, porém o resultado não esperado foi o óbito dos seus pais. Nessa situação, devemos levar em consideração também o HC 528840, que tem a mesma hipótese em que foi desqualificado o crime de homicídio qualificado e previsto a condenação pelo crime de lesão corporal seguida de morte. Diante de tudo que foi exposto, ainda peço ao magistrado que, antes de proferir decisão, profira principalmente uma decisão de absolvição, visto que as provas não demonstraram suficientemente que a autoria do delito pertence a Suzane e a Daniel, juntamente com seus irmãos, visto que nessa fase processual devemos observar princípios peculiares ao direito processual, ao direito constitucional, como o princípio da presunção de inocência, como o princípio do indúbio pro réu, que deve ser aplicado nessa situação, e nunca proferir uma decisão em que, baseada
principalmente indícios, sem que tenha de verdade um juízo de certeza a respeito dessa situação. Sendo assim, reitero, principalmente pela absolvição, e, caso não entenda, que condene os acusados não pelo crime de homicídio, e sim pelo crime de lesão corporal. O crime de homicídio é previsto no artigo 121 do Código Penal, desde sempre despertou enorme curiosidade e retém grande atenção. Uma, porque é uma vida que está em jogo. Duas, em razão de que a pena tipificada para o delito é uma das mais graves no ordenamento jurídico, bem como porque pode ser praticado de diversas formas e contra qualquer pessoa. É um crime comum. Sendo assim, um crime comum trata-se daquele que não demanda sujeitativo, qualificado, especial, material, que o delito exige necessariamente um resultado naturalístico, consistente na morte da vítima, de forma livre, podendo ser cometido por qualquer meio eleito pelo agente, comissivo, matar implica em ação, e excepcionalmente comissivo por omissão, omissivo próprio, ou seja, é a aplicação do artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal, instantâneo, cujo resultado morte se dá de maneira instantânea e não se prolongando no tempo. De dano, consuma-se apenas com a efetiva lesão do bem jurídico tutelado. Unissubjetivo, que pode ser praticado por um só agente, e progressivo, trata-se de um tipo penal que contém implicitamente outro no caso do lesão corporal. Plurissubsistente, via de regra, vários atos integram a conduta de matar e admite tentativa, né? Dito isso, gostaria de me atentar nesse momento aos autos, especificadamente no item D do título Desqualificação do homicídio qualificado, onde se demonstra que não há, nos autos, não há nada que comprove verdadeiramente que o crime ocorreu por motivos específicos. Os irmãos entraram e causaram as lesões severas nas vítimas, que acabaram, infelizmente, entrando em óbito, né, ocasionando a morte delas. A admissão da ausência do motivo, partindo do pressuposto da existência do crime de homicídio sem motivo, ou seja, da possibilidade de se verificar, no caso concreto, a ausência do motivo para a prática do delito, encontra-se no mundo jurídico duas posições antagônicas. E sendo assim, a respeito, se o agente ceifar a vida de alguém sem nenhum motivo, o homicídio deve ser tipificado como simples. Argumento que a ausência, ou argumento que a ausência do motivo não se confunde com motivo fútil, em obediência ao princípio da legalidade, que é inclusive, entre os princípios utilizados para fundamentar o entendimento que o homicídio praticado sem motivo é simples ou qualificado por motivo fútil, encontra-se no princípio da legalidade, elencado no artigo 5º da Constituição Federal, inciso 39, unindo o artigo 1º do Código Penal. Lá é onde eles prelecionam que não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal. Também chamado o princípio da legalidade, também conhecido como o princípio da reserva legal ou da intervenção legalizada, estabelece que as tipificações penais, bem como as sanções decorrentes da prática de tais tipos, devem ser previstas em lei anterior. Dessa forma, há uma garantia formal, que é a necessidade de previsão lei formal anterior, e a garantia material, que consiste na própria determinação normativa, ou seja, o conteúdo de lei. Falando agora sobre o elemento subjetivo, por sua vez, que é o dolo, né? Não se exige dolo específico, contudo, o dolo pode ser direto ou eventual, mas deve ser sempre impulsionado pela vontade livre e consciente de matar alguém. A morte caracteriza o momento consumativo do crime, certo? É o resultado no intercrimes. Vale salientar que o agente deve estar agindo com ânimos necandi, quer dizer, com o intuito originário de ceifar a vida da vítima, sob pena de caracterização de outro delito que não o homicídio, a exemplo da lesão corporal seguida de morte. Portanto, é imperativo ao Conselho de Sentença que considere a desqualificação do homicídio qualificado. Conforme exposto também até pelo meu colega, pela questão das provas, em relação às provas, é importante destacar que o princípio indubio pro réu é um princípio de grande relevância no Estado Democrático de Direito, pois estabelece que a existência da dúvida acerca das provas produzidas devem favorecer o réu. É preferível a absolvição de um culpado à condenação de um inocente, né? Em relação às penas, a lesão corporal seguida de morte é um crime pré-intencional, como dolo no antecedente e culpa no consequente. O delito previsto no artigo 129, parágrafo 3º do Código Penal é preterdoloso, pois envolve, além do dolo, também a culpa. Esse último elemento torna impossível a aplicação do aumento de pena, previsto no artigo 61, inciso 2º, a linha C do mesmo diploma. Em suma,
Analisar a existência de pretedolo na descrição de uma conduta é fundamental para distinguir a lesão seguida de morte do homicídio, né? No item F das agravantes, diante das agravantes do artigo 61, os réus do Código Penal, os réus, se considerados culpados, devem ser ilesos de questões de reincidência. E para Suzane, do não cometimento das lesões que ocasionaram a morte dos seus pais, influenciando assim de forma direta na dosimetria da pena e saindo do máximo disposto na lei. No item G das atenuantes, já referente às atenuantes contidas no artigo 65 do Código Penal, Suzane, se considerada culpada, terá atenuante da idade, por ser menor de 21 anos, e os três podem ser beneficiados da confissão, que deve ser reduzida a pena. No caso, prescreve no artigo 65, inciso 3º, a linha D, do Código Penal, que a confissão espontânea da autoria do crime perante a autoridade é a circunstância que sempre atenua a pena. Assim, a princípio, entende-se que o agente confessar espontaneamente a autoria do fato delitoso, em presença de autoridade, claro, faz jus às circunstâncias legais genérica e à redução da pena. O regime inicial no item H, considerando que a pena ficará abaixo de 8 anos, deve ser levado em consideração que as atenuantes que favorecem os réus, devendo data máxima vênia, portanto, o magistrado fixar o regime inicial de cumprimento de pena em regime semiaberto, nos termos, claro, do artigo 33 do parágrafo 2º, a linha B do Código Penal. Então, diante de todo o exposto, eu venho ao Conselho de Sentença e ao magistrado requerer a absolvição dos réus diante do artigo 386, inciso 7º, sobre a dúvida da insuficiência das provas e por conta do indúbio pro réu, como já exposto, que o processo seja mantido, que o processo se mantido homicídio qualificado, que sobre Suzana seja declarada a prescrição por conta do artigo 115 do Código Penal. Se aceita a tese de lesão corporal, seja declarada a prescrição para todos os réus com base no artigo 109 e inciso 2º do Código Penal. Que o crime não seja julgado no tribunal do júri, havendo alteração de competência para a justiça comum. Que o crime seja classificado como lesão corporal seguida de morte com fulcro no artigo 129, parágrafo 3º do Código Penal. Que o juiz leve em consideração os elementos que favorecem os réus diante das circunstâncias do artigo 59 do Código Penal. Que na fase das agravantes sejam observados que os agentes não eram reincidentes e que Suzane não lesionou seus pais, né? Que Suzane seja beneficiada da atenuante da idade, por ter menos de 21 anos de idade no momento do crime. Que a atenuante da confissão seja ponderada e que seja fixado o regime inicial de cumprimento de pena sendo semiaberto com base no artigo 33, parágrafo 2º, a linha B do Código Penal.